que a tua palavra fará grandes coisas na minha vida essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 1 da palavra de Deus, versículo 1, diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem. Será bem? Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. ênfase dessa noite é no versículo de número 3. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, eis aqui o teu povo, eis aqui a tua igreja, eis aqui a tua palavra. Que eu venha, Senhor, a diminuir e que o teu nome seja engrandecido. Que a tua palavra cumpra, Senhor, tudo aquilo pelo qual ela foi separada nos céus para essa noite. Derrama do teu Espírito Santo sobre cada vida neste lugar ou através da internet. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Todos digam: podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Depois daquele almoço, né, Dia dos Pais, fica meio pesado, né? Mas vamos nós. Aleluia. Irmãos, nós estamos meditando nessa noite sobre um capítulo do livro de Salmos. O livro de Salmos, na verdade, não é uma história que vai continuando ou contínua. São canções, são poesias, são pensamentos. Tudo isso está contido no livro de Salmos. Tem inúmeros escritores. Alguns são atribuídos a Davi, alguns são atribuídos a Moisés, alguns são atribuídos aos filhos de Corá, e alguns não são identificados. Quando o salmista escrevia isso aqui, ele não desejava que o seu leitor fosse apenas tocado na mente, na razão, mas além disso, que ele fosse tocado na alma, no seu coração. Esse é um dos motivos pelos quais o livro de Salmos existe. É porque o escritor estava relatando aquilo que ele estava vivendo naquele momento, seja de gratidão ou seja de perseguição. Então ele ia escrever cânticos ou poesias para dar o melhor entendimento daquele momento que ele estava vivendo. Você quer uma ideia de como isso é eficaz? Você já ouviu dizer que tem professores hoje que cantam a matéria? Porque cantando a matéria o aluno grava mais rápido, mas ele absorve aquilo ali. Essa é a ideia do livro de Salmos. Muitos ditos como poesia, outros cantados. Para quê? Para que o povo entendesse aquele momento, absorvesse aquela história e vivesse ou sentisse como aquele homem ou o escritor fez aquilo. Mas esse salmo aqui, ele fala de algo interessantíssimo. Primeiro, ele vai fazer uma separação. Existe os filhos de Deus e existe aqueles que não são filhos de Deus. Isso é óbvio. O salmista vai dizer, volte ao texto comigo, por favor. Versículo de número 6, por favor. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então existe o caminho daqueles que são filhos de Deus, considerados justos, e existe o caminho daqueles que são ímpios, que vão perecer. É verdade ou não é verdade? Verdade. Então existe os filhos de Deus e existe os filhos dos homens, aqueles que não aceitam andar nos caminhos de Deus. Ele está deixando isso bem claro.
Existe os filhos de Deus e existe aqueles que não andam nos caminhos de Deus. Mas aqui tem outra coisa muito interessante aqui, que ele vai fazer uma pequena alegoria com a nossa vida, dizendo o seguinte, que ela parece como uma árvore, ela se assemelha a uma árvore plantada. Você pode acompanhar comigo aí, vamos lá, você vai entender já já, eu preciso só que você absorva esse iniciozinho aqui para você entender. Versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, olha o caminho de um, o caminho de outro, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, aí o caminho do outro, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não, vamos ver se uns caem, outras não murcha, será bem sucedido. Por que a Bíblia usa muitas alegorias? O próprio Jesus usou muitas alegorias. Ele pegava coisas do cotidiano dos seus ouvintes, introduzia dentro da sua mensagem, para dar o quê? O melhor conhecimento e entendimento dos seus ouvintes. Se é verdade, diga amém. Existe esse tipo de alegorias no Evangelho. Aqui está dizendo o seguinte, se um homem ou uma mulher quer ser bem-sucedido na trajetória da sua vida, ele precisa estar plantado como uma árvore. Precisa estar plantado. Não tem como uma árvore viver fora, ela vive fora dela, arrancada, ela vai correr, ela vai morrer. Vai morrer. E quando você planta uma árvore, você está plantando, por quê? Porque você tem expectativas que ela vai crescer e que ela vai fazer o quê? Vai dar os seus frutos. A primeira coisa que nós vamos aprender aqui nesse salmo é uma expectativa. Se você planta alguma coisa, vamos lá, uma semente, gera no teu coração uma expectativa que no devido tempo essa semente vai germinar. E ela vai dar os seus frutos. Nós, quando saímos para trabalhar, nós temos uma expectativa. No Rio de Janeiro é voltar para casa. Começa por aí. Mas nós temos a expectativa de quê? Que o nosso dia vai ser bom, que o nosso dia vai ser agradável, que nós vamos vencer mais etapas. Quem é empreendedor, quando sai, amanhece o dia, qual é a expectativa? Que aquele dia seja um dia o quê? Muito bom. Seja um dia abençoado. Por quê? Porque nos nossos corações sempre há o quê? Expectativas. Não é errado ter expectativas. Mas só que Romanos, capítulo 8, capítulo 3, na verdade, vai dizer que há uma expectativa nos céus ao nosso respeito. Existe uma expectativa em Romanos, capítulo 3, que diz que a criação espera ansiosamente para que os filhos de Deus sejam revelados. Se há uma expectativa nossa, cotidiana, cada dia, cada manhã, para que algo aconteça, os céus também têm expectativa ao nosso respeito. E qual é a expectativa que o céu tem ao nosso respeito? Para que nós venhamos a viver ou dar frutos. É isso que o céu espera ao nosso respeito. O salmista vai separar aqui, e eu separei para vocês aqui algumas coisas. Desculpa, eu falei Romanos 3, não, é Romanos capítulo 8, versículo 19. Diz o seguinte: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados.
O salmista vai dizer o seguinte: é como árvores plantadas, primeiro, junto à corrente das águas, segundo, a sua folha não murcha e no devido tempo dá os seus frutos. É sobre essas 4 coisas que eu quero, através do Espírito Santo, trazer essa mensagem ao teu coração essa noite. Existe uma expectativa de Deus com relação às nossas vidas. As nossas vidas precisam dar frutos para o reino. As nossas vidas precisam corresponder àquilo que Deus enviou à terra, Jesus Cristo. Qual é a expectativa dos céus? Que nós venhamos a ouvir a palavra de Deus, receber a palavra de Deus, aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador, e que as nossas vidas comecem a dar frutos para o reino de Deus. É por isso que o título da mensagem é Plantados no Reino. Nós precisamos estar plantados. Se não estivermos plantados, é impossível dar frutos. A gente não consegue dar frutos. É preciso estar plantados. É por isso que o salmista vai dizer, versículo 3, volte comigo, por favor. Ele é como árvore plantada. Vamos pensar aqui, como é uma árvore plantada? A pessoa vai lá, abre a terra, ara a terra, prepara a terra, põe a semente, cobre, e no devido tempo ela vai crescer. No devido tempo ela vai chegar à sua, vamos dizer assim, sua maturidade, e vai começar a dar os seus primeiros frutos. Mas como essa árvore consegue chegar a isso? E por que a alegoria da árvore? Porque a árvore, para se manter de pé, ela precisa ter o quê? Raízes. É por isso que ele está dizendo plantada. Ela precisa ter raízes, e as suas raízes precisam estar o quê? Profundas. Porque uma árvore com suas raízes bem plantadas e profundas, ela consegue atingir locais onde ela vai tirar mais nutrientes, inclusive lençóis de água, para se manter viva. O crente, para se manter vivo, ele precisa estar plantado aonde? Na palavra de Deus. Ele precisa ter as suas raízes esticadas, aprofundadas, o máximo possível no terreno da oração e no terreno da palavra e da meditação da palavra de Deus. Porque uma vez que eu não tenho as minhas raízes bem fincadas, o que acontece com uma árvore que não tem as suas raízes bem fincadas quando vem um vendaval? O que ela acontece? Cai. Por que muitas pessoas, até mesmo dentro das igrejas, quando vem um vendaval, elas... Porque as suas raízes não estão bem? Então eu preciso, em nome de Jesus, fincar as minhas raízes aonde? Na palavra de Deus. No terreno da oração, no terreno do clamor, no terreno da adoração. Enquanto mais eu adoro, mais as minhas raízes vão aprofundando. Enquanto mais eu clamo, mais as minhas raízes vão aprofundando. Enquanto mais eu vou buscando ao Senhor, clamando a Deus, invocando o seu santo nome, mais as minhas raízes vão afundando. E aí as raízes bem aprofundadas, vem o vento que vier, elas permanecem de pé. Quer uma palavra de Deus para a sua vida essa noite? Deus quer fazer de você uma árvore plantada no terreno do Evangelho de Jesus Cristo, e vem o que vier, você bem plantado, com as suas raízes bem aprofundadas, você se mantém firme. Não estou dizendo que você não possa se entristecer. Não estou dizendo que você não possa desanimar. Mas não é a falta
não é a falta ou muito disso que te mantém vivo, ou te mata, é ter as raízes bem fincadas. Se eu tiver as minhas raízes bem fincadas, eu posso passar por vários tipos de problema, de lutas, de aflições, mas eu permaneço de pé. Por que muitos casamentos acabam? Porque as raízes no terreno do casamento não estão bem fincadas. Precisa estar bem fincada. Porque é a raiz, é através da raiz que a árvore sobrevive. É através da raiz que ela se mantém viva. É através da raiz que vem o que vier, ela está agarrada lá, fincada, ela balança, mas ela não cai. A expectativa do céu é que a semente que foi lançada em nossos corações, através de Jesus Cristo, que foi fincada ao Espírito Santo, é que nós nos tornemos uma árvore plantada no Evangelho. Diga amém. Porque os dias são maus. Entenda o que eu vou dizer para vocês. Não se desespere. Mas o momento em que estamos vivendo é um momento que cada vez se aproxima mais a volta de Jesus Cristo. Não se admire se daqui a alguns anos o anticristo se revelar no mundo. Sabe quem não vai cair no engano dele? Aquele que tem as suas raízes bem fincadas. Sabe quem não vai cair na mentira dele? Aquele que tem as suas raízes o quê? Aprofundadas. Para muitos a Bíblia pode até parecer um conto de historinha muito antigo, mas tudo o que ela narra e tem narrado tem acontecido. Mateus capítulo 24, se eu não estou enganado, Jesus vai dar 10 sinais da sua volta. Dos 10, 9 já se cumpriram e estão se cumprindo. Só falta o quê? Que todo o ser humano ouvir falar de Jesus Cristo. Com a tecnologia que nós temos hoje, isso vai ser rápido. Mas na Assembleia dos Santos, ou como o salmista diz, Assembleia, na congregação dos justos, no versículo 5, só permanece quem tem as raízes bem fincadas. Repita comigo, eu sou alguém que vou fincar cada vez mais as minhas raízes em Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos absorver essa verdade bíblica. Poderia chegar aqui e falar que Deus vai te dar, que Deus vai fazer acontecer. Mas a verdade bíblica é uma só: Jesus está voltando. E Ele vem para buscar a sua igreja. O que há de vir, virá e não tardará. Jesus está voltando. Mas Ele precisa ver os seus filhos muito bem fincados na palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus que nós vamos ter o nutriente necessário para nos mantermos vivos em meio às situações desse mundo. Mas ele não para por aí. O salmista vai dizer que além de ser uma árvore plantada, ela precisa estar plantada aonde? Junto à corrente das águas.
Não basta apenas estar plantada, ela tem que estar plantada onde? Junto à corrente das águas. Nada na Bíblia é por acaso. Tudo foi colocado pelo Espírito Santo de Deus, aqui, muito bem colocado, para nos dar o entendimento do que o Espírito Santo de Deus quer nos dizer. E a primeira palavra é junto. Para eu viver aquilo que a Bíblia diz, e o início começa assim, bem-aventurado, que significa feliz é, para que eu seja feliz em todas as áreas da minha vida, eu preciso estar junto, e não separado. Junto aonde? A corrente das águas. E águas na Bíblia representam o Espírito Santo do Senhor. Então eu preciso estar muito próximo do Espírito Santo do intimidade. Eu preciso ter uma intimidade com o Espírito Santo, para que eu não venha a ser uma árvore seca ou ressecada. Porque junto e não separado. Lucas capítulo 15, Jesus vai fazer uma alegoria, vai dizer uma parábola, você conhece. A parábola do filho pródigo, você conhece a história, não conhece? Se você não conhece, eu vou te contar ela aqui rapidinho. A Bíblia vai dizer que Jesus vai contar essa parábola assim, um pai tinha 2 filhos. O filho mais novo virou para o pai e disse o seguinte: pai, me dá a parte dos meus bens, da minha herança, que eu vou embora. O pai fica triste, mas divide. E o filho mais moço, dias depois, ele pega tudo que é seu, e a Bíblia diz que ele vai tomar um caminho distante da casa do pai. Ele não está mais junto, ele está distante. Olha como as coisas são perfeitamente encaixadas na Bíblia. Longe, e o pai nessa parábola é Deus, é o próprio Espírito de Deus. Longe da casa do pai, longe da fonte das águas, ele começa a fazer o quê? Padecer, sentir fome, necessidade. Quando o salmista aqui diz que nós precisamos ser árvores plantadas junto à corrente das águas, porque é das águas que virá o nutriente para nos sustentar. Longe das águas nós vamos ressecar. Foi o que aconteceu com esse jovem da parábola de Jesus, do filho pródigo. Enquanto ele diz o seguinte: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui padeço de fome? Porque quem estava junto à corrente das águas, tinha tudo. Tinha do bom e do melhor. Mas foi ele se afastar, que ele começou a padecer. Não basta estar apenas plantado, é preciso estar bem plantado, junto à corrente das águas, intimidade com o Espírito de Deus. Eu e você precisamos ter intimidade, muita intimidade com o Espírito de Deus. É necessário buscar essa intimidade, porque ele, na Bíblia, é representado com águas, e uma árvore plantada junto às águas, ela não morre. Jó vai dizer, deixa eu me lembrar aqui, Jó, se eu não me engano, 14, vai dizer que a árvore que caiu, que está morta, mas ao cheiro das águas, ela volta. Mesmo que você tenha se decepcionado, mesmo que você tenha se entristecido, mesmo que tenha acontecido alguma coisa, não retire as tuas raízes de perto das águas, deixa ali, que ao cheiro das águas brotará. Temos que estar plantados, temos que ter nossas raízes muito bem fincadas. Aonde? Junto à corrente das águas. Outra coisa que ele vai dizer aqui
é sobre que as folhas, eu vou pular aqui, tá? Ele vai dizer que as folhas não murcham. Vamos voltar ao texto? Vamos lá, para a gente acompanhar, para você não se perder. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, e aí eu pulei, eu inverti. Que dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha ou cai. Por que o salmista está dizendo isso? Por que ele foi colocado isso na Bíblia? Nada aqui é por acaso, irmãos. Porque você sabe, como eu, que todas as árvores, ou quase todas as árvores, sempre sofrem ação do tempo. Quando chega o outono, começa a fazer o quê? As árvores começam a mudar a sua coloração. As suas folhas começam a ficar amareladas e as suas folhas caem. Mas o salmista está dizendo que aqui elas não murcham e não caem. Será que ele se enganou? Será que ele estava errado? Não. É porque existe uma categoria de árvores chamada sempre verde planta. Você pode pesquisar. Sempre verde planta, no qual uma delas é o pinheiro, que ele não sofre nenhuma ação do tempo. Uma vez que eu estou plantado no Senhor, uma vez que as minhas raízes estão fincadas no terreno da palavra de Deus, no terreno da oração, do louvor, do evangelho, aquilo que está lá fora não afeta o que está aqui. Está entendendo por que essa árvore precisa estar muito bem fincada? Está entendendo por que essa árvore precisa ficar perto da corrente das águas, que pode ser também a palavra de Deus? É porque toda árvore sofre, quase todas as árvores sofrem com a ação do tempo. Mas o pinheiro não. Faça chuva ou faça sol, ele está ali e verde. Você às vezes vai ver aquelas folhinhas dele que é diferente, meio arredondada, no chão. Mas por quê? Quando cai, é porque já está brotando outra em cima. É assim que é a expectativa dos céus ao respeito dos filhos de Deus. Que eles estando fincados, com as suas raízes fincadas, venha o vendaval, venha o que vier, a ação do tempo, eles permanecem verdes, fortificados, fortalecidos. Por que muitos murcham? Por que muitos abandonam? Por que muitos chutam balde? Porque suas raízes não estão fincadas. É preciso ter as raízes muito bem fincadas. Jesus vai contar uma outra parábola. Era para mim colocar aqui, mas acabou não dando. Jesus vai contar uma outra parábola em Mateus capítulo 13, que diz que eis que o semeador saiu a semear. Inclusive, é um parte do versículo que nós usamos aqui na igreja. Inclusive, foi o que deu a origem à nossa logo. Fomos chamados por Deus para sermos semeadores. O próprio Deus é semeador, quando Ele semeia a sua palavra. Aí Ele vai dizer o seguinte, que o semeador saiu e lançou a semente. Algumas sementes ficaram à beira do caminho, e vieram as árvores e comeram. Outras caíram em meio a uma terra, mas ela era rasa. E por ser rasa, a planta logo brotou. Mas era rasa, a raiz não tinha como. Veio o sol e ela morreu. Aí Jesus diz que outra nasceu em meio aos espinhos, que é as aflições da vida. Por não ter raiz, ela se secou e morreu. Está entendendo a importância de estarmos plantados? Como é importante estarmos plantados no Evangelho, na presença de Deus, na casa de Deus. Porque uma vez que nós estivermos bem plantados, nem o sol, que nessa parábola de Mateus 13 é aflição, pode nos secar. Ainda que queime,
mas não seca, porque a raiz está bem fincada. Você quer ter sucesso na sua vida? Sim ou não? Seja sincero. Todos nós queremos. Você quer ter sucesso nos seus empreendimentos? Todos nós queremos. A Bíblia vai dizer, não sou eu que estou dizendo, e tudo quanto ele faz será bem, mas primeiro ele precisa estar fincado, bem plantado, com essas raízes bem fincadas. Mas ele não para por aqui. Aí ele vai dizer o seguinte: ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Que no devido tempo dá o seu. Duas coisas aqui que eu quero separar para você. Primeiro, não adianta estar apenas plantado, é preciso dar frutos. A palavra de Deus vai dizer que um dia Jesus está indo para Betânia, e aí ele tem fome, ele vai até uma figueira, ele vê ela bem bonita, bem frondosa, mas não encontra nenhum. O que ele faz? Manda ela secar. Porque árvore que não der fruto, ela tem que ser cortada. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Não basta apenas estarmos plantados, precisamos dar bons frutos. É o que a Bíblia diz. Bons frutos. Porque tem árvore que mesmo plantada na igreja, dá maus frutos. Dá frutos amargos. Não existe árvore que dá fruto, limão. Irmãos, eu tive uma experiência no quartel, no acampamento, lá em Paracambi, aquelas 24 horas ali sem comer nada, o que nós achamos no meio de uma travessia foi um pé de limão. Eu comi 6, com fome. Imagina aquilo descendo. É uma árvore ou não é? Dá fruto ou não é? Mas o seu fruto é amargo. Hebreus capítulo 12 vai dizer que ao nosso redor existe uma nuvem de testemunhas. Existe uma nuvem de pessoas que olha para nós como árvores e precisa ver em nós frutos, mas frutos bons, não frutos amargos. Porque se ele provar desse fruto amargo, ele não volta mais. Por isso que o nosso testemunho como crente, aonde nós vivemos, aonde nós trabalhamos, aonde nós congregamos, é importantíssimo. Porque uma vez que eu der um fruto amargo, e alguém provar desse fruto, não vai querer chegar perto dessa árvore nunca mais. Não basta estar plantado. Não basta apenas ter as suas raízes. É preciso dar frutos, bons frutos. Porque Jesus vem para ver os frutos. Não foi isso que ele fez com a figueira? Só que ele não encontrou. Pior do que não encontrar, é encontrar frutos ruins, péssimos, amargos. Eu como crente, no século 21, do ano de 2020, no qual se aproxima a volta de Jesus Cristo, eu preciso estar fincado, eu preciso estar junto à corrente das águas, intimidade com o Espírito Santo. Eu preciso, com isso eu não vou murchar, mas eu preciso entender que eu preciso dar bons frutos. Porque se eu escandalizar o Evangelho, é um fruto mau, é um fruto péssimo, que essa nuvem de testemunhas está vendo. E geralmente quem paga o pato é Deus. O Evangelho não é brincadeira não, irmãos. O Evangelho, como eu sempre disse para vocês aqui, não é um parque de diversões. É uma luta diária contra si mesmo.
Eu não luto contra ninguém. Eu não quero ser e não vou ser nunca melhor do que ninguém. Eu preciso ser melhor do que eu mesmo, dia após dia. Ou seja, eu preciso dar bons frutos todos os dias. Mas aqui tem um outro ensinamento, além dos bons frutos, que no seu devido tempo dará os seus frutos. O que ele está dizendo aqui é que existe um ciclo a ser cumprido para que uma árvore dê os seus frutos. Não é porque o agricultor ou alguém que foi lá e plantou uma semente, vai amanhã, chega lá, vai estar, já nasceu, já dando fruto. Ela precisa cumprir um ciclo. Então, não é porque eu comecei algo agora em Deus, que amanhã eu vou ter a resposta. Eu preciso entender que o tempo de Deus não é o meu tempo. No devido tempo, na hora certa, no momento certo, Deus trará o fruto. Não é da noite para o dia. Mas enquanto isso não acontece, eu preciso estar firmado. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso esperar em Deus. Enquanto o fruto não aparece ou amadurece, eu preciso ficar fincado, esperando no Senhor. Isso se chama confiança. Em quem você tem confiado? Ou em que você tem confiado? Em que você tem depositado as suas expectativas? No homem, cuidado. Porque o homem é falho. Apenas nos seus empreendimentos, cuidado. Nós vimos aí que o Covid causou na economia mundial aí muitos estragos. Mas se a sua confiança estiver no Senhor, se a sua confiança estiver em Deus, venha a tempestade que vier, venha o sol escaldante que vier, com as suas raízes muito bem fincadas, muito bem aprofundadas, a sua árvore não cai, ela permanece, e ela dá o quê? Dá o quê? Aprenderam, feche seus olhos. Essa é a palavra de Deus para a sua vida essa noite. Romanos capítulo 8, versículo 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Que dessa árvore saia não só frutos, mas saia bons frutos. Que dessa vida com Deus, fincada em Deus, saia ou brote mais do que frutos, bons frutos para a glória de Deus. Que esse seu relacionamento conjugal ou de amizade ou na casa de Deus seja um relacionamento fincado, plantado, bem plantado, com as suas raízes muito bem estendida, muito bem aprofundada, para que você possa suportar todas as ações do tempo.
Antes de nós encerrarmos, olhe para mim, por favor. O Espírito Santo me lembrou de algo aqui. Se eu pegar uma semente, duas sementes, da mesma espécie de árvore, assim, por assim dizer, plantar uma num vaso e plantar uma no campo, as duas vão nascer ou não vão? As duas vão crescer ou não vão? As duas podem dar frutos ou não podem? Mas qual vai se estender mais? A que está no vaso ou a que está no campo? Aonde? Por quê? Por quê? Vai enraizar mais. O Espírito Santo de Deus nos disse que muitas das vezes a gente quer ser plantado no vaso, mas quando na verdade Ele tem um campo inteiro para a gente estender as nossas raízes. Pessoas não estão dando muitos frutos para a glória de Deus, porque estão em vasos. E Deus quer colocar essa árvore no campo, para dar muitos frutos, bons frutos. Não deixe que a sua vida com Deus seja limitada por um vaso. Plante a sua vida num terreno espiritual em Cristo Jesus, para que as suas raízes se espalhem pela terra. Já viu aquelas árvores que ficam assim num pasto, não tem nada, só tem ela. Mas ela está lá, porque as suas raízes estão fincadas. E você pode ir lá no tempo determinado que ela tem fruto. Por quê? Porque ela não ficou limitada a um vaso. Você não tem como se espalhar. Nessa noite o Espírito de Deus quer te levar a viver experiências novas e profundas com Ele. Mas coisas têm te limitado a viver isso. Tire esse limitador. Venha para os campos, por assim dizer, do Senhor e viva o mais profundo com Deus que você puder. Feche os seus olhos mais uma vez, por favor. Agora sim, vou encerrar. Com vontade de fazer uma vigília, mas eu não posso. Quando Jesus vai até aquela figueira, e aquela figueira lá, uma árvore frondosa, linda, bonita, mas não tinha fruto. E se o Espírito Santo passar hoje nas nossas vidas, as árvores das nossas vidas, o que ele vai encontrar? Árvore sem fruto? Árvore de frutos amargos? Uma árvore plantada num vaso, totalmente ilimitada? Independente do passado, hoje é tempo de plantarmos essa árvore num novo campo, numa nova esfera, numa nova atmosfera, que é o Espírito Santo do Senhor. Hoje é o tempo de nós tirarmos a nossa vida de um limitador e transportar ela para algo onde Deus quer nos levar, para darmos mais frutos e bons frutos. Porque uma árvore que dá frutos, desse fruto tem uma semente, dessa semente nascem outras árvores. Você consegue entender que é um ciclo? E que você está dentro de uma expectativa dos céus, para que você dê bons frutos, para que esses frutos se tornem outras árvores. Uma árvore no campo, ela serve para alimentar alguém. Uma árvore no campo, ela serve para dar sombra para alguém, descanso para alguém. A expectativa do céu é que você seja uma árvore boa, porque tem alguém que precisa de um descanso. Precisa que você seja uma árvore boa, porque alguém está faminta, está sedenta. No mundo de escassez, eu
preciso dar bons frutos. Os céus aguardam, a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus se revelem. Deem bons frutos. Chegou a hora dos filhos de Deus se manifestarem nessa terra. Não estou dizendo apenas de dons, mas serem portadores, porque eles são portadores de uma semente, que é a semente do Evangelho. E essa semente precisa germinar. Essa semente precisa dar frutos, para que outros encontrem paz, para que outros encontrem alimento, para que outros encontrem sustento, para que outros encontrem segurança. É isso que você deseja viver com Deus essa noite? Não faça porque eu vou te pedir, o que eu estou falando, faça porque é vontade sua. Se é isso que você quer, ser uma árvore, mais do que uma árvore frondosa, mas uma árvore que vai dar bons frutos, esse é o seu desejo em Deus. Não é um compromisso com a igreja, não é um compromisso com pastor nenhum, é compromisso com Cristo. Se esse é o seu desejo, fique de pé em nome de Jesus. Pessoas ao seu redor precisam ver os frutos. No seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, na sua parentela, precisam ver em nós esse fruto. Estão dependendo desse fruto para sobreviver. Precisamos sair desse vaso limitador e vir para o campo. Fincar as nossas raízes, aprofundar as nossas raízes no Evangelho de Jesus Cristo. Não é placa de igreja que salva ninguém, não é pastor que salva ninguém, é o Evangelho de Jesus Cristo. Sobre essa expectativa que a criação tem, como eu tenho correspondido? Que tipo de frutos eu tenho dado? Ou será que a amargura da vida me tornou uma árvore frondosa, mas sem frutos? Chegou a hora de voltarmos junto à corrente das águas, para darmos bons frutos para a glória de Deus. Bons frutos para a glória de Deus. Bons frutos para a glória de Deus. Na sua casa é você quem vai dar os bons frutos para a glória de Deus. Lá no seu trabalho é você quem vai dar frutos, bons frutos para a glória de Deus. No meio da sua parentela, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus futuros netos. Sou eu ou é você dentro do seu ambiente que vai dar esses bons frutos? E desses bons frutos surgirão novas árvores para a glória de Deus. Não pense em dizer assim, mas Senhor, eu? Sim, você. Mas logo eu? Sim, você. É Deus quem capacita. É Deus quem dá o crescimento. É Deus quem rega. Mas quem dá o fruto é a árvore. Senhor, nós te entregamos o culto dessa noite em tuas mãos. Essa é a palavra pelo qual o Senhor separou para as nossas vidas essa noite. E eu vim aqui única e exclusivamente, Senhor, trazer essa palavra ao teu povo. Esses que estão aqui conosco e esses que estão na internet. Que essa palavra como uma semente, Senhor, venha crescer
grandiosamente na nossa alma, e que ela possa dar bons frutos para a glória de Deus. Que nós venhamos a ser árvores, Senhor, como o salmista nos compara como árvores, que a nossa trajetória de vida, Senhor, seja de uma árvore como uma árvore bem plantada, uma árvore junto e não distante, Senhor, às correntes das águas, mas uma árvore mais do que frondosa, uma árvore que dá bons frutos para a glória do Teu nome. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o Teu povo compreenda e absorva essa palavra, que ela desça, Senhor, para o coração, e que esses corações, como diz a própria parábola do semeador, uma caiu em terra boa, e aí germinou, virou uma grande árvore, e deu a 30, a 60 e a 100 por um. Que nós sejamos, Senhor, essa terra boa, que produz uma árvore boa, que dá frutos bons, e grandes frutos, e bons frutos para a glória do Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo essa noite em nossas vidas. Agora, Senhor, leva os Teus filhos para os seus lares, guardados, protegidos pela Tua mão poderosa. Livra-nos, Senhor, de todo mal, de todo laço do passarinheiro, de toda bala perdida, Senhor, de todas as coisas que o inimigo tente armar contra as nossas vidas. Dá-nos, Senhor, uma semana de bênção para a glória do Teu nome. E já nessa semana, Senhor, nós possamos viver a expectativa dos céus, de dar bons frutos para a glória do Seu nome. Chega de maus frutos, é hora de bons frutos para a glória do Teu nome, Jesus. Mão sobre o seu coração, a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus, o nosso Pai, e as benditas consolações do doce Espírito de Deus, seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, desde agora e para todos sempre. Todos digam. As mamães sentem, os papais fiquem de pé. Nós temos uma pequena lembrança para os papais, em nome de Jesus. Diaconisa Sé vai estar entregando para você. É uma pequena lembrancinha, guarde com carinho. É quase um livro, não chega a ser bem um livro não, mas glória a Deus. É com muito carinho que nós presenteamos cada um de vocês, papais. É uma alegria muito grande. Ser pai é algo indescritível. Eu tinha uma vida antes de ser pai. Eu pude ver a vida de uma outra forma, e acredito que vocês também. Comecei a entender melhor algumas passagens bíblicas, inclusive aquelas que falavam sobre o amor de Deus como pai. Que Deus abençoe vocês, papais, nessa grande trajetória de deixar um legado para os seus filhos. Que nós venhamos a ser árvores com bons frutos para os nossos filhos, e que eles se tornem árvores maravilhosas, com bons frutos, porque um dia olharam para nós e viram em nós árvores boas, e esses frutos elas vão tirar o seu sustento. Vamos orar pelos papais. Presbítero Leone, por favor, aqui para orar pelos papais, em nome de Jesus. Cada papai daqui, ou você, papai, que está aí pela internet, seja abençoado pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, estamos na sua presença, Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, pela tua graça e misericórdia, pela sua bondade e a sua fidelidade sobre nossas vidas, Senhor. Quero te agradecer, Senhor Deus, pela oportunidade que nós temos, Senhor, aqui no nosso país, de celebrarmos, Senhor Deus, o Dia dos Pais. Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, porque é uma data muito importante, Senhor. É uma data, Senhor Deus, onde quem é pai pode refletir, Senhor Deus, sobre a sua paternidade, Senhor. Sobre a maneira, Senhor Deus, que o Senhor cuida dos seus filhos. Sobre a maneira que o Senhor, Pai, tem toda a paciência, toda a diretriz, toda a calmaria, Senhor Deus, com o seu povo.
que muitas das vezes, Senhor Deus, é difícil de lidar, é teimoso como uma criança rebelde, mas o Senhor vai lá e cuida de nós. Então, aqueles que são pais aqui nessa noite, Senhor, têm o privilégio de aprender contigo, Senhor, de aprender contigo como cuidar de seus filhos, como amá-los. Então, Senhor, no nome de Jesus, que o coração deles, Senhor, muito mais venha, Senhor, transbordar de amor para os seus filhos e filhas, muito mais venha honrar aqueles aqui que também têm pais, Senhor, honrar o seu pai. No nome de Jesus, Senhor, nós vemos aí a sociedade, meu Pai. Infelizmente, acontece de famílias serem destruídas. O homem, ele tem, Senhor, negado, Senhor Deus, a sua responsabilidade. Ele tem deixado de lado, Senhor. Mas aqui estão pais, Senhor, que honram o teu nome pela internet. Aqueles que estão nos ouvindo têm pais que honram, Senhor Deus, esse chamado, Senhor, que é de glorificar o seu nome dentro do lar, Senhor. Então, os abençoa, a igreja abençoa a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Feliz Dia dos Pais para você, papai. Quarta-feira que vem nós estaremos aqui em nome de Jesus. Venha estar conosco, clamando a Deus, buscando a presença de Deus. Que Deus te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vá com Deus, graça e paz.